Quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Temos a honra, mais uma vez, de recebermos aqui, na nossa casa, o nosso irmão palestrante, Edson Moreno. Seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez. Nesse momento, eu peço a presença da nossa irmã Lucivone, essa menina, e quando crescer vai ser melhor ainda, para fazer a prece de abertura. Nosso bom dia a todos. É uma alegria que se renova. Todas as quartas-feiras aqui, quando nos encontramos para esse momento de acolhimento, esse ponto assim de muita amorosidade entre nós. Não é à toa que somos a Casa da Fraternidade. E Edson é um querido companheiro da estrada, né? Sempre presente aqui nas nossas solicitações, para nos trazer informações que certamente nos enriquecem. Então, nesse sentido, na certeza de que não estamos sós, na presença dos nossos companheiros espirituais, nossos mentores, nossos auxiliares, nossos benfeitores, que possamos, com energia de muita harmonia, vibrando pelo bom trabalho que certamente teremos, dizer a Jesus, a Mãe Santíssima, sobretudo ao nosso Pai, que nos permitam, né, uma manhã de muita luz, muito entendimento. E assim, vamos fazer aquela prece que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, glorificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, como em todo o universo. O pão de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, na medida que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, agora e sempre. Passo a palavra ao nosso querido convidado, para nos falar sobre aborto na visão espírita. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, que o mentor espiritual de cada um de vocês possa estar aproximado para que as palavras possam fazer mais sentido, para que uma inspiração possa chegar e para que saímos daqui hoje melhores do que aqui nós chegamos. Então, vamos falar... Primeiro, Luiz pediu para eu falar um pouquinho sobre princípios da doutrina espírita. Eu vou falar aqui só... fazer uma observação. Uma observação porque, por exemplo, agora saiu o resultado do censo do Espiritismo de 2022. E, por incrível que pareça, o censo mostra que nós saímos de 3.500.000 pessoas no Brasil para 3.300.000 pessoas em 12 anos. É até difícil da gente compreender esses números, porque desde 2010 a 2022 eu
só viu o espiritismo crescendo, só viu o interesse no espiritismo aumentando, e a gente ver esses números realmente nos deixa um pouco impactado e perplexo de ver esse número. Mas talvez seja, e aí eu vou entrar com a questão dos princípios da doutrina espírita, porque talvez seja porque muitas pessoas são espíritas, mas não sabem que são espíritas. Porque na medida em que você acredita na comunicação dos espíritos, um dos princípios. Na medida em que você acredita na reencarnação, outro princípio. Na medida em que você acredita no mundo espiritual, acredita na vida espiritual como uma vida verdadeira. Na medida em que você acredita nesses postulados, você é espírita. Você pode não ser um espírita praticante, você pode não estar aqui toda semana, mas você acredita nos princípios que a doutrina nos traz. Então você, de certa maneira, é espírita. Então, mas assim, também alguns dizem que o espiritismo também faz essa propaganda de que ser espírita é difícil e de que isso, que aquilo. Então a gente, às vezes, mesmo sendo espírita, quando chega um entrevistador, você fala, não sou espírita, porque é muito mais fácil você dizer que você é alguma coisa que não te exige nenhum comprometimento do que você dizer que você é um espírita sem se sentir verdadeiramente com aquela fidelidade que o espiritismo nos solicita. Mas não precisa disso. Você pode ser um mau espírita, você continua sendo um espírita. Então vamos aqui falar no tema, um tema que não é confortável, um tema difícil, não é confortável nem para mim, nem para vocês, principalmente às vezes para as mulheres. A gente sabe que é muito difícil falar de aborto. Isso que eu vou lhes apresentar é uma síntese de uma aula que eu dei num curso de espiritismo sobre aborto. Eu já dei essa aula 3 vezes. É uma aula de 1h30, aqui a gente vai tentar falar apenas 40 minutos, 35 minutos, trazendo alguns temas para que a gente possa refletir. Eu quero iniciar falando dessa pessoa, que eu chamo de Gabriela. É um nome fictício, mas Gabriela é uma pessoa da minha família, e uma pessoa da minha família que, depois de se casar, com muitos planos, e passar ali 1 ano tentando engravidar, vai perceber que não consegue engravidar e começam ali os tratamentos médicos. São anos de injeções, procedimentos e percas, né? Ela conseguiu 5 embriões saudáveis e foram perdidos, 4 desses 5 embriões foram perdidos em 4 anos de tentativas de engravidar. 2 deles no próprio procedimento, logo no dia do procedimento, e 2 deles, um foi perdido com 2 semanas e um 4º embrião foi perdido depois de 2 meses e meio. Então isso gerou muito sofrimento, foram 4 anos de tentativa, muitos traumas, muitas dores, e nessa tentativa dela de construir aquele futuro sonhado, né? E ela resolveu, então, esperar um tempo para se refazer um pouco psicologicamente, e começou a investir também no crescimento pessoal. Ela sabe que eu sou espírita e gosta, mas também não tem tanta afinidade com o espiritismo. Ela buscou yoga, buscou várias alternativas de crescimento pessoal que pudessem, de alguma maneira, auxiliar ela numa mudança de olhar perante a vida e auxiliar ela a enfrentar todas essas perdas, todas essas frustrações que ela recebeu. E depois eu vou concluir a história dela no final da palestra, para que a gente possa saber o que aconteceu. Então,
a gente vive no mundo uma ilusão. Em 10 anos, a empatia declinou 45%, o narcisismo cresceu 52%, as pessoas olhando apenas para si mesmas, as pessoas perdendo essa capacidade de sentir o outro, perceber o outro, se identificar com a dor do outro. Pessoas que postam ali sorrisos na internet, mas vivendo um ambiente de amarga luta. E outras ilusões que vão levando ali a criatura a focar toda a existência apenas no... As ilusões levam ela a direcionar a vida apenas olhando esses aspectos transitórios que o materialismo nos propõe, criando assim uma falta de capacidade de lidar consigo mesmo, e o reflexo desse egoísmo que patrocina o materialismo e vice-versa, é esse narcisismo, esse imediatista, essa falta de capacidade de lidar consigo mesmo, levando as pessoas a decisões, às vezes, equivocadas sobre sua vida, sobre seu caminho, seu caminhar no mundo, né? Chico Xavier tem uma entrevista interessante que ele fala que, em 1936, uma amiga que havia praticado diversos abortos, mas era amiga dele, eles se conheciam, travavam uma conversa bem próxima, tinham intimidade, e ele falava para ela: ô, minha filha, não vá por esse caminho. Ela dizia: não, eu prezo minha liberdade, eu gosto de decidir meu modo de viver, e criar filhos não está nesse meu objetivo, nesse meu ideal de vida proposto, e eu decido minha maneira de viver. E ela termina desencarnando, e ele, com a capacidade mediúnica dele, vai encontrá-la lá no mundo espiritual. Encontrando com ela no mundo espiritual, ela se lastimava muito dos abortos inconsequentes que ela tinha praticado, porque ela não imaginava que ali ela estava lidando com espíritos, estava lidando com oportunidades de crescimento. Ela pensava que ela simplesmente estava isenta, decidindo a vida dela. Abortos inconsequentes, sem orientação que ela tinha, né? Nem tanto sem orientação, que era amiga de Chico Xavier, mas sem uma consolidação dessas propostas, que são propostas da vida maior, né? E aí ela depois vai reencarnar. Alma dessas almas queridas desse grupo espiritual que Chico Xavier se relacionava mais intensamente, da família espiritual. Ela reencarna, vai crescendo, e depois ela se casa com uma pessoa que, se não me engano, era um diplomata, e tinha um casamento bom, e estabeleceu novamente amizade com Chico Xavier. A vida longa dele que permitia esse tipo de situação, de conhecer alguém, se relacionar com alguém, ver esse alguém desencarnado, relacionar-se com essa pessoa quando desencarnada, depois relacionar-se novamente com essa pessoa numa nova oportunidade reencarnatória que aqui estava tendo. E aí ela, reencarnada, ela com um casamento também feliz, e ali vivendo aquelas angústias muito grandes para se libertar de uma condição de esterilidade que ela carregava. Então, a vida é semeadura, colheita, semeadura, colheita. Às vezes vivemos dificuldades, né? E aí Chico, ao final da entrevista, ele dizia: só sei que agradeço a minha mãe, que me permitiu aqui chegar e aqui estar. Aqui eu vou voltar. Duas páginas também para me identificar com Chico e para dizer que ali eu coloquei minha mãe, que eu também agradeço minha mãe essa oportunidade de aqui estar com vocês nessa nova tentativa reencarnatória, nessa nova tentativa de vencer a mim mesmo, vencer as minhas imperfeições, seguir adiante nessa vida em que a gente não para de aprender, aprendemos sempre. Então, sou muito grato à minha mãe, e acho que todos nós compartilhamos esse tipo de sentimento.
Mas o que diz o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos, sobre o aborto, vai nos dizer, Kardec vai perguntar aos espíritos em que momento que a alma se une ao corpo. E lá na questão 344 está dito que a união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. Isso traz para nós um esclarecimento maior, porque a gente começa a entender que a fecundação, o momento em que óvulo e espermatozoide se unem, né, formando ali aquele zigoto, não é o momento da união do espírito ao novo corpo a ser formado. Não é ali naquele momento da fecundação. A concepção designa o momento da implantação desse embrião no útero, né? Então, desde o momento da concepção, que é essa implantação desse ovo, desse zigoto, com camadas ali acessórias, a placenta, todas essas estruturas que auxiliam a formação desse ovo, ali naquela colocação do zigoto ali, esse concepto, né? Aquilo que foi concebido, ali se dá na parede do útero. É interessante para a gente entender que entre a união de óvulo e espermatozoide e esse momento da concepção, esse momento da conexão do espírito àquele novo ser, passam-se alguns dias, porque após a fecundação, esse zigoto vai a fecundação ocorre ali nas trompas de Falópio, e vai haver uma viagem, um caminho até o útero que normalmente leva entre 5 e 10 dias para chegar até o útero. Então a gente percebe que isso é compatível, por exemplo, com a fertilização in vitro, porque quando você faz a fertilização in vitro, não tem nenhum espírito ainda ali conectado. O espírito vai se conectar quando aquele espermatozoide óvulo, aquela união que se deu, para um futuro embrião, quando ele se conecta ao útero, é que ali haverá uma conexão do espírito. Então é bom a gente entender isso, e isso também dá uma certa abertura de pensamento para todos nós. Mas vamos falar nos números. Na questão 880, está perguntado qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E a resposta é que é o direito de viver. Ninguém tem o de atentar contra a vida do semelhante, nem comprometer-lhe a existência corporal. Então, isso é uma pergunta séria, é uma pergunta que traz para nós uma reflexão. Mas no Brasil, por exemplo, estima-se, eu tinha feito esse trabalho há mais de 5 anos atrás, e aí ontem eu entrei para atualizar os números, né? Então eu tinha números diferentes, mas já atualizei aqui. Então estima-se que no Brasil temos 1 milhão de abortos clandestinos e 15 mil legais e 190 mil curetragens, ou seja, algum aborto que foi feito, uma curetragem de algum aborto natural ou não natural, ou clandestino, 190 mil curetagens no Brasil por ano. No mundo, a gente tem 73 milhões de abortos por ano. Isso dá 200 mil abortos por dia. 200 mil abortos por dia. E a mortalidade mundial é de 180 mil pessoas por dia, ou seja, morrem mais pessoas, espíritos, desencarnam provenientes de abortos que são feitos do que pessoas morrendo de acidentes, doenças e todas as outras causas, né? Então é um assunto sério para a gente refletir, mas refletir também o seguinte, de que a pesquisa nacional de 2016 vai trazer para a gente que
uma estimativa de que 1 em cada 5 mulheres até os 40 anos já havia feito pelo menos um aborto. Então, o aborto é uma coisa que ele é praticado na nossa sociedade. Muitas pessoas que nós conhecemos praticaram aborto. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande para tratar desse tema, para tratar do assunto, porque muitas vezes, eu, quando dei a aula, inclusive, uma aula que é maior do que tudo isso, mas quando terminou a aula, uma aluna me pediu uma carona. A aula foi lá para o lado do 2 de julho, Campo Grande, e ela queria uma carona até algum local que ela pudesse pegar um transporte. E aí eu dei a carona, acabei deixando ela na paralela, e no caminho de lá para cá ela veio conversando comigo. Ela falou que ela tinha muito receio de assistir a aula, que foi bom ter assistido a aula, foi ótimo por algumas coisas que eu coloquei, e ela tinha muito receio porque ela já tinha praticado aborto. Então é uma coisa muito natural, um tema difícil de tratar por conta dessa situação. E o aborto, ele é legítimo também. Quando é que ele é legítimo? Ele é legítimo e os mentores nos advertem na questão 359 que ele só é admissível o aborto induzido quando há grave risco de vida para a gestante. Isso nos diz o Livro dos Espíritos, mas o Espiritismo é uma doutrina que ela é concordante com a ciência, concordante com as leis que estão em vigor. Então, há um aspecto legal, segundo a legislação do Brasil, o aborto ele é considerado legal em 3 situações. Ele é considerado legal em caso de estupro, não está registrado na lei, ainda é uma tentativa de consenso de dizer que busca-se seguir esse consenso de que pode ser feito até, em caso de estupro, até a 20ª semana de gestação e que o feto deve pesar até 200 quilos. Sempre é um problema para nós, se eu voltar aqui, porque aqui a gente tem uma figura de um embrião de 12 semanas. Então, quando você permite legalmente um aborto para um embrião de até 20 semanas, a gente percebe que com 12 semanas ali você já está vendo uma criança, você já está vendo uma condição de um espírito que vai seguir, né? Então, é legal. Outro caso é em caso de risco de vida para a gestante. Você não vai preservar uma vida que está em processo de iniciação, você não vai arriscar uma vida que já está consolidada, com objetivos e sua caminhada já em ação. Então, nesse caso, o risco de vida da gestante, ele também é permitido. É permitido também no caso de anencéfalo, o embrião não possuir o cérebro. Ele é permitido também pela lei. Mas é bom a gente também entender porque muitas pessoas são levadas ao aborto, porque elas buscam aborto, porque o aborto se torna tão natural. E aí a gente começa com, por exemplo, os Estados Unidos é um país que ele é formador de opinião. Ele formata muitas leis que terminam por serem replicadas ao longo do planeta. E a gente teve nos Estados Unidos um cidadão que é o Bernard Natson. Bernard Natson, ele tinha uma clínica de aborto legal no estado em que ele vivia. Nos Estados Unidos, as leis são estaduais. Então, alguns estados aprovavam o aborto, permitiam o aborto, outros não. E ele tinha uma clínica num desses estados que permitiam o aborto e ele foi o responsável pela execução de 75 mil abortos. E ele foi também um dos pilares da legalização do aborto nos Estados Unidos. Porque aqueles estados que não permitiam o aborto, ele então fazia campanha junto com alguns aliados, com pessoas que trabalhavam com esse pensamento de legalizar o aborto. Ele foi um dos pilares da legalização do aborto. Ia para um estado, lá ele fazia as campanhas para que ali naquele estado fosse aprovado que fosse legalizado o aborto. Então, ele
vai dizer que ele abortou filhos não nascidos dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus conhecidos, dos seus professores, e chegou a abortar até o próprio filho, porque ele tinha uma moça que gostava muito dele, ela tinha engravidado e ele praticava aborto de forma intensiva e ele também não queria ter filho e resolveu praticar o aborto do próprio filho. Isso na década de 60, só que isso promoveu um choque do ponto de vista emocional nele, um processo em que ele entrou num processo de reflexão, de pensar sobre tudo aquilo que ele vinha fazendo, e começou a refletir. Ele também diz que porque alguns fatos que ele vai dizer, eu vou dizer um pouco mais à frente, mas já vou antecipar. Ele vai dizer que quando ele se formou em medicina, quando ele montou a clínica dele de aborto, a medicina era muito atrasada. Muitas coisas não existiam, ele não tinha como ver a imagem de um feto, ele não tinha como perceber a vida daquele feto com todos os recursos que foram surgindo. A partir do momento que ele vai estudando, vai aprendendo, vai vendo os novos recursos que a medicina vai trazendo, ele também passa a modificar seu pensamento. Então ele passa a perceber que com 30 dias ali naquele embrião já tem um coração a bater, com 40 dias já tem o primeiro neurônio, já começa a se formar o sistema, com 14 dias, formar o sistema nervoso, ondas cerebrais desde 6 semanas, e as células ali pulsando, se multiplicando, ele começa a ver isso, e muda de posição e funda então um movimento pró-vida, e vai fazer um documentário na internet que se chama O Grito Silencioso. Ele faz isso em 1984, quando ele muda de posição e vai aderir, ele que trabalhava em prol do aborto, vai aderir a uma outra posição e vai trabalhar no movimento pró-vida, fazendo documentários, né? Mas a indústria do aborto, e aí eu só quero colocar que essa tabela foi formada por ele, foi criada por ele, quando ele trabalhava em vários estados para buscar a aprovação do aborto nos outros estados americanos. Então ele dizia que existiam 3 táticas para legalizar o aborto em qualquer país, em qualquer estado, em qualquer local. Existiam 3 táticas. Primeiro, ganhe a mídia. Você ganha a opinião pública através da mídia. Diga lá na mídia os seus porquês e esconda os aspectos negativos e apresente os aspectos positivos apenas. Ganhe a mídia. Ele vai dizer também, ataque a igreja. Nesses movimentos para legalizar o aborto, você tem que descredibilizar as opiniões da igreja. Ataque a igreja, ataque às religiões. E uma terceira tática era desumanizar o nascituro, dizer que ali não há uma vida feita, que ali são apenas células, você tira a humanidade daquele nascituro. Então essas eram as táticas que ele apresentava quando brigava ainda pelos movimentos de legalização do aborto. E esse aqui é ele, o Bernard Natson, e ele vai dizer que ele muda de posição, primeiro a partir daquele filho dele que ele tinha abortado, e ele vai se justificar a mudança de posição dele com as novas tecnologias que passaram a constituir, de fato, o corpo da ciência e da fetologia, ou seja, não existia, quando ele se formou em medicina, esse estudo da fetologia, não existia aqueles aparelhos, então, por exemplo, passaram a existir o ultrassom, um exame de imagem que você pode perceber ali o feto. Passou realizado lá por um transdutor, a ecografia. Passou a existir um monitor eletrônico do coração, que antes não existia, em que você possa ali medir o coração do feto, os batimentos do coração do feto. Passou a existir esse estudo da fetologia, que vai estudar o desenvolvimento do feto, mesmo dentro do útero materno. Passou a existir esteroscopia, uma visualização interna do útero para perceber o que ali está acontecendo.
passou a existir teste imunológico para a detecção de gravidez. Então, ele pôde observar o coração do feto nos monitores eletrônicos, começou a se perguntar o que está se fazendo nas clínicas de aborto. Ele começou a se questionar muito sobre isso, e ele vai trazer algumas conclusões nesse documentário dele, que é O Grito Silencioso, de 1984. Ele vai pedir a um amigo dele, que ele tinha parado de trabalhar com aborto, mas ele tinha um amigo que ainda tinha uma clínica de aborto e que fazia 15 a 20 abortos por dia, e ele vai pedir a esse amigo que colocasse um aparelho de ultrassom sobre a mãe enquanto estivesse ali realizando a intervenção do aborto. E aí ele vai dizer que o documentário, o Grito Silencioso, é exatamente isso, mostra isso acontecendo de fato. O monitor vendo acontecendo, ele penetrando ali com o aparelho para a realização do aborto. Então ele vai perceber que a criança está lá com 140 batimentos, o feto, né, o embrião, 140 batimentos numa posição relaxada, e quando começa a penetrar aquele aparelho, ele passa a ter 220 batimentos e começa a se retrair num movimento de defesa de si mesmo. Então ele viu essa gravação, propõe ela nesse seu documentário, e o amigo dele, quando viu a gravação, aquele que praticava 15 a 20 abortos por dia, quando viu a gravação, ficou tão afetado que nunca mais voltou a realizar nenhum aborto. Então, muitas vezes, nós fazemos as coisas, os próprios médicos aqui faziam as coisas, praticavam os procedimentos por falta de conhecimento, por falta de saber, por falta de compreensão da vida de uma forma mais ampla. A gente vai ter esse Jérôme Lejeune, que ele é o pai da genética moderna, e ele ajudou muito nas doenças de Down. Ele vai descobrir aquela anomalia do cromossomo 21 para aquelas crianças que são afetadas com a síndrome de Down, e depois ele vai descobrir outras anomalias genéticas. Ele é considerado o pai da genética moderna. E ele lutava também contra o aborto. Ele foi cogitado a receber um prêmio de cientista na Academia de Medicina da França, na Academia Real da Suécia, um prêmio que chama American Academy of Arts, que é um prêmio assim antes do Nobel. Então, daquele prêmio, muitas pessoas ganham esse prêmio, depois desse prêmio vão ganhar um prêmio Nobel, por conta das descobertas dele desse cromossomo 21, dos avanços que ele promoveu com a doença síndrome de Down, que as crianças antes viviam 15 anos, 10, 15 anos, e a partir dos avanços, das descobertas dele, passaram a ter uma vida mais longeva. Então, por conta disso, ele foi cogitado para receber esse prêmio, recebeu esse prêmio, e lá naquele discurso dele, ele vai fazer um discurso contra o aborto. Faz um discurso contra o aborto, um discurso enfático ali, nesse Instituto Nacional de Saúde, contra o aborto, e ele vai chegar em casa e vai dizer para a esposa, para a gente ver como é a opinião pública, como é a mídia, que pensa a sociedade. Quando ele chega em casa, ele fala: hoje, no discurso que eu fiz, do prêmio que eu recebi, eu perdi meu prêmio Nobel. Ou seja, estava cogitado para receber o prêmio Nobel, mas fez um discurso contra aquilo que os interesses, às vezes, da sociedade estão direcionados, e ele disse: hoje perdi meu prêmio Nobel. E ele diz uma coisa muito interessante, ele diz que se o óvulo fecundado não é por si só um ser humano, ele não poderia se tornar porque nada mais é acrescentado a ele. Ou seja, um óvulo fecundado, ele se não é um ser humano, não sei o que pode ser, porque nada mais é acrescentado a ele.
o óvulo fecundado, por si próprio, ele vai fazer a caminhada dele de desenvolvimento e vai se tornar um ser humano, um bebê que nasce, sem nada ser acrescentado além das condições de alimentação que a mãe lhe provê. Então, ele apenas é alimentado, porque nada mais é acrescentado a ele, já tem a vida ali em si mesmo, acontecendo e se desdobrando. Existem ideias de que o corpo é da mulher e ela pode fazer com o seu corpo o que ela quer, mas o corpo não nos pertence, né? Nós somos usufrutuários de um corpo que Deus nos oferta, né? A mulher, ela também pode se achar dona de seu corpo, mas ela não é dona do corpo do embrião. A partir da formação ali da primeira célula, aquele embrião não precisa de mais nada, exceto nutrição, que a matriz uterina lhe fornece para se desenvolver e para vir à vida, né? Nós temos, inclusive, documentado casos de mulher com morte cerebral, ter a gestação, ela já do ponto de vista da ciência, a morte cerebral já não há mais condições de vida, mas mulheres com morte cerebral ter a gestação levada a termo na UTI com aparelhos que sustentam a vida, o que caracteriza uma independência vital daquele feto da mulher, porque a mulher já está com a morte cerebral e o feto continua se desenvolvendo a partir do corpo da mulher conectado a aparelhos de UTI. Mas quais são as consequências do ponto de vista espiritual? É importante a gente perceber que não existe uma regra, não existe um padrão, porque depende da evolução da pessoa, depende do conhecimento, do arrependimento, do entendimento. Cada caso é um caso. Aquilo que eu falei, você quando faz... O Bernard Natson, ele produziu, por sua conta, 75 mil abortos. Depois ele teve consciência, ele percebeu, ele ampliou sua consciência, ele começou a ter um entendimento e ele vai aderir aos movimentos pró-vida, deixar documentário no YouTube, quantos abortos ele evitou quando ele se ingressa nos movimentos pró-vida. Ele também fez um trabalho de recuperação muito grande. Então, traz sim consequências psicológicas, espirituais, nessa existência, na outra. A mulher que o provoca, o companheiro que não apoia a gravidez e a equipe de saúde que executa. Traz algumas coincidências, mas obviamente que as consequências mais graves, elas são para a mulher, né? Essas consequências que vão tomar o nome ali de obsessão, depressão, disfunção, doença orgânica do aparelho genital, são as consequências. A mulher, ela tem uma consequência maior, porque a mulher, dentro de um planejamento reencarnatório, ela veio comprometida a receber determinados espíritos e ela muda de posição, então as consequências para a mulher é sempre maior. Mas, assim, não é uma regra, não é um padrão, né? Mas a gente sabe que é possível para nós renovar o nosso destino todos os dias. Como o Bernard Natson renova o destino dele na medida em que ele trabalhava de um lado, passa a trabalhar de outro lado, trabalhava tirando vidas, passa a trabalhar preservando vidas. Então, nós renovamos o nosso destino a partir da nossa postura. Gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, né? Então, neutralizando, reconquistando com isso o nosso equilíbrio. É importante a gente pensar nisso. Uma outra questão é o seguinte: nós temos uma cultura, nós somos espíritos ainda de pouca evolução. Nós somos espíritos ainda que não temos o nosso sentimento de fraternidade, de amor, de entendimento, de acolhimento desenvolvido em nós. Nós ainda somos, às vezes, muito duros. Nós ainda cultuamos essas ideias, às vezes. Nós ainda estamos, às vezes, afastados dessa proposta renovadora de Jesus, que a gente viu que na sua passagem de 3 anos não condenou ninguém. Nós adoramos condenar.
Nós ainda, muitas vezes, estamos abraçados. Havia, na Idade Média, e algumas instituições religiosas que adotavam aquela ideia da culpa, né? Tem um rito que diz, por minha culpa, minha tão grande culpa. A ideia da culpa, uma culpa tóxica que nos imobiliza, nos paralisa, nos impede de caminhar. A gente vê que Jesus em nenhum momento culpou aquela mulher adúltera, ele sempre vai, não peques mais. Então é a reparação, vai reparar, se arrependa e repare. Vá buscar uma mudança de posição. Então, Joana de Anjos traz para nós que o ser consciente é aquele que nem se culpa, nem se justifica, mas é aquele que apenas se transforma. Reconhecido um erro, eu não vou ficar me culpando, me lamentando, também não vou ficar me justificando, foi por causa do fulano, foi por causa de... Não vou nem me culpar, nem me justificar, vou apenas me transformar, vou apenas abraçar minha vida e tentar, por minha conta, refazer meus caminhos. Então, a gente não deve ficar preso na culpa. Identificado um erro, a gente se responsabilizar. Olha, eu agora sei que aquilo não era certo, agora eu sei que ali foi um erro. Identificado, vou realizar o meu caminho para a reparação. Porque lá, quando às vezes a gente se equivoca, a gente não tinha a mesma consciência, o mesmo conhecimento, a mesma experiência que nós temos hoje. Será que hoje nós faríamos a mesma escolha? Então é isso, liberte-se da culpa, se livre da culpa e procure reparar na medida do possível, mesmo que seja através de situações compensatórias, porque quem abandona os próprios filhos pode hoje se afeiçoar aos filhos dos outros e acolher, ajudar, auxiliar. Então a gente consegue, a gente tem possibilidade de reparar os nossos erros, reparar as nossas dificuldades a partir do nosso trabalho. É possível renovar nosso destino todos os dias, não nos prendermos à culpa, a sentimentos negativos, a gente fazer que nem talvez o Nadson ali fez, buscar caminhar de outra maneira, produzir o bem para anular o mal que foi feito. Né? Só para corrigir que teve alguém que ligou no chat aí, na comunicação da internet, que eu falei que o feto, há um consenso de que pode haver o aborto no caso de estupro até 20 semanas e 200 gramas. E eu falei equivocadamente 200 quilos. Mas acho que dá para entender, não tem problema não. Acho que todo mundo entendeu, mas está corrigido aqui na palestra, que está lá gravado, então fica corrigido. Mas é isso, então liberte-se da culpa, é possível identificar e renovar o nosso destino todos os dias, né? Agora, também a gente não pode se apegar às necessidades fictícias, a gente não pode ignorar os nossos deveres e ignorar os sentimentos de outras pessoas para usufruir momentos de prazer ou minutos de fama, porque muitas vezes, por momentos de prazer, alguém, um jovem, um influenciador, um artista, vai usufruir momentos de prazer com uma jovem, com uma moça, e vai depois deixar ela numa situação de dificuldade, numa situação em que ela não tenha recurso, numa situação em que ela termine por tomar um caminho que é mais difícil para ela. Então, a gente tem que ter mais consciência no desenvolvimento da nossa vida, da nossa existência, e não ignorar nossos deveres perante o outro, para usufruir do outro, para usar o outro. Né? Porque esse tipo de usufruir, o uso do outro, vai resultar em séculos de dor e de lágrimas para nós. O que é transitório não alimenta aquilo que é imortal. Felicidade duradoura para todos nós, espíritos, é uma consciência tranquila e uma sensação de dever cumprido.
Para a gente finalizar aqui a história de Gabriela, eu vou dizer que ela já tinha usado ali os 4 embriões saudáveis, ela já tinha vivido 4 anos de sofrimento, mas a gente precisa aprender a conjugar o verbo amar e perdoar. A gente precisa aprender com Jesus a misericórdia divina que não cessa, a misericórdia divina que sempre nos oferece uma nova oportunidade. E Gabriela, no 5º embrião, no último que tinha, ela teve a possibilidade de ter seu filho, que se chama Nick, e que está bem, feliz e vivendo uma renovação, uma luta, mas uma renovação em que ela conseguiu se reconstruir, né? Então, vamos tentar conhecer a nós mesmos, vamos encontrar a nossa conexão com Deus, com o plano maior, e vamos tentar aproveitar as oportunidades para manifestar nossos potenciais divinos na nossa existência. Obrigado a vocês, que Jesus abençoe a todos. E 200 gramas, viu? Vamos nos preparar para receber a boa energia proveniente dos representantes de Jesus. Sente-se em posição confortável e com a coluna ereta e respire de forma lenta e profunda. Inspire e expire. Continue respirando assim. Disse Jesus: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Assim, mesmo vivenciando dificuldades e problemas, Ele sempre está conosco. Disse também Ele: vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus cuida de cada um de nós. Agora, confiantes na presença de Jesus e seus representantes, prepare-se para receber a assistência espiritual que você necessita. Oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Permaneça em silêncio, escute a música e deixe ela penetrar em seu ser. Enquanto isso, a equipe de benfeitores espirituais lhe aplica as boas energias que irão lhe fortalecer para enfrentar todas as dificuldades da sua vida. Visualize uma grande luz que se dirige para você. Ela lhe envolve desde a cabeça, passa pelo seu tronco, até lhe envolver todo o corpo. Permaneça usufruindo desta boa energia e ore em silêncio. Agradeça a Deus.
lentamente, retorne a atenção para o seu entorno. Para manter a boa energia na sua vida, ore ao acordar e sempre que se lembrar durante o dia. A oração é a nossa ligação com Deus. Leia o Evangelho todos os dias. Ao se deitar para o repouso do corpo físico, ore mais uma vez. Deus nos proteja a todos. Fiquemos em paz.